Meus amigos, boa noite a todos. Professor Tiago Braga aqui com vocês. Mais uma aula de processo civil. Já vejo alguns amigos queridos aqui presentes. Uma satisfação imensa. A doutora Daiane aqui, doutora Rebeca, Rafa, meu amigo Everaldo, Pedro, vários outros aqui. E aí uma satisfação imensa a gente simplesmente começar essa viagem de 2 meses com o Q3 e simplesmente a gente lecionar a matéria mais importante do curso de Direito, que é processo civil. Vocês que querem ser advogados, processo civil é a matéria-mãe. Aí depois a gente vai ter algumas outras matérias aí, como administrativo, como tributário, como penal, mas processo civil é a matéria mais apaixonante e mais importante dentro da advocacia. Mas a gente precisa fazer ali, né, das 80 questões que serão nos apresentadas pela famosa FGV, 40 questões. Então é bom que a gente acompanhe a aula, né, de todas as matérias e que a gente possa tirar ali o proveito necessário. Olha só, para a gente não perder tempo, até 10 horas, 1h30, tá? Hoje, a primeira aula, o professor Emanuel apareceu com a professora Cristiane e alguns outros professores do Q3. Então, foi uma aula mais curta, tá? Era uma aula mais apresentação, mas o horário de vocês sempre será de 6h45 às 8h15, tá? Então, é 1h30, com intervalo de 15 minutos, voltando às 8h30, às 10 horas da noite, todos os dias, tá? Assunto de hoje, primeira aula de processo civil. A gente não vai fazer uma aula em sentido de roteiro. A gente não terá ali uma... Explico melhor. Nós não seguiremos o roteiro apresentado pelo Código de Processo Civil. A gente vai pincelar os assuntos mais importantes e a gente vai começar hoje com litisconsórcio. Professor Braga, por que litisconsórcio? Primeiro, porque é uma matéria que rende muitos questionamentos possíveis em uma prova objetiva e questionamentos práticos, como a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, como é uma matéria que possibilita uma gama muito grande de perguntas objetivas, de casos, né, concretos, a gente sabe que a FGV trabalha com casos concretos, com exemplos, que seriam casos práticos, não é? Então, a gente tem ali a possibilidade de explorar muito o litisconsórcio. E segundo, porque a última vez que o litisconsórcio foi explorado pela FGV foi em 2017, tá? Foi na prova do 22º concurso no ano de 2017. Então, a gente já tem aí de 3 a 4 anos que a FGV não vem explorando litisconsórcio e eu estou sentindo que a hora é essa. Porque é claro que a gente faz uma análise das últimas provas para saber o que tem caído mais. Mas a FGV também faz essa análise. Então, o que é que a FGV faz? Depois que ela repete muito alguns assuntos, ela volta para alguns assuntos que não estavam sendo explorados. O litisconsórcio é esse contexto, ok? Antes da gente começar propriamente, eu vou explicar a minha metodologia com vocês. Primeiro, o material de litisconsórcio, tá? O material de litisconsórcio ele já vai ser disponibilizado para vocês no final dessa aula. Assim que a gente acabou essa aula, vai entrar então o Q3, vai mandar para o WhatsApp, via WhatsApp, o material do litisconsórcio. Todos os meus materiais de processo civil serão da seguinte maneira. Vou compartilhar rapidinho só para a gente entender como é que eu estou montando o meu material, tá? Então, aqui. O meu material ele vai ser formado da seguinte maneira. O que é que a FGV quer? A FGV ela quer letra de lei. A gente vai estudar doutrina? Não. Eventuais comentários doutrinários, eu vou tentar resumi-los ao máximo no meu material. A gente vai estudar doutrina? Não. Por quê? Porque o que a FGV se preocupa é letra de lei. Ela quer saber se você conhece a legislação e, com base na letra de lei, ela vai criar casos. Então, o que é que eu fiz? Eu fui lá no Código de Processo Civil, peguei os artigos de litisconsórcio, que começam no artigo 113 até o artigo 118. Não se preocupem que a gente vai explorar todos esses artigos aqui, do 113 ao 118, e joguei no meu material aqui do Q3, tá? Então, esses artigos, cada artigo, ele tem um pequeno explicativo e exemplos. Cada artigo de processo civil, ele vai ter exemplos. E os meus artigos, eles são grifados em 3 cores: verde, amarelo e vermelho. O que significa isso, Braga? Significa que quando vocês estiverem fazendo a revisão, estudando o material, os artigos verdes são aqueles que, na verdade, claro que vocês devem compreender todos os artigos, mas são aqueles artigos que não são, talvez assim, tão importantes para fins de questionamento numa prova objetiva pela FGV. Diferentemente dos amarelos e dos vermelhos. Então, amarelo, cuidado, atenção naquele artigo. O vermelho, muito cuidado. É um artigo que pode ser explorado porque ele tem exceções, ele tem pegadinhas.
Então, por exemplo, artigo 113, percebem? No nosso material, verde. Eu vou explicar, mas aqui não tem nenhuma dificuldade de compreensão desse artigo. Inciso 1º, tá vendo? Ó, coloquei o inciso 1º. Aí eu vou dando exemplos. O inciso 1º também em verde. O inciso 2º do 113 eu já coloquei em amarelo. Eu já quero que vocês aqui tenham atenção nesse inciso. Exemplos, tá? O material vai estar lá para vocês lerem. Inciso 3º, voltei a colocar em verde. Aí a gente vai para o parágrafo 1º do artigo 113, aí vermelho. Aqui eu tenho pegadinha, aqui eu tenho questionamentos que podem ser tirados pela FGV. A gente vai seguindo, tá? Parágrafo 2º, vermelho também. Atenção nessa norma, atenção nesse parágrafo. A gente vai seguindo no material, artigo 114, amarelo. Atenção, tá? É um artigo que merece atenção. Exemplos, comentários, cada artigo, cada inciso, vocês perceberão que nos meus materiais de processo civil terão ali comentários e exemplos, porque a gente estuda processo civil com base nos exemplos. Artigo 114, amarelo. Então, a gente segue lá, 115, vermelho, tá? Vamos tomar atenção no 115. Tome exemplo, tá? A gente vai sempre construindo com vários exemplos. Inciso 1º do 115 em vermelho, inciso 2º do 115 em vermelho, tá? O parágrafo único do 115 também é vermelho. Então, o artigo 115, a gente já viu que tanto a cabeça do artigo como os incisos e o parágrafo único, tudo é em vermelho. É um artigo extremamente importante em questionamento para uma prova da FGV, num questionamento objetivo. A gente vai seguindo aqui, tá? 116, amarelo, atenção. 117, vermelho, voltamos até aqui, alta probabilidade de questionamento com base no artigo 117. E no 118, verde, um artigo que não requer, não é, tanta consideração. Então, veja, é claro que nessa sistemática que a gente apresenta para vocês, tá? Material de processo civil, eu estou trabalhando com letra de lei, comentários em cada inciso, em cada parágrafo, cada inciso, cada parágrafo distribuído em cores, verde, tranquilo, amarelo, atenção, vermelho, máxima atenção. Então, quando vocês estiverem revisando, principalmente atenção nos artigos em amarelo e em vermelho, são eles que a FGV vai pensar para perguntar alguma coisa para vocês, tudo com vários exemplos. Quando a gente, na verdade, encerra o artigo 118, né? Eu abri aqui um tópicozinho de últimas considerações. O que são essas últimas considerações no meu material? Sempre que eu terminar os artigos, aquelas considerações que não se encaixam em nenhum artigo, eu trago nesse tópico. O que é esse tópico? Últimas e rápidas considerações. São considerações rápidas que não se encaixaram nos artigos. Então, nesse caso do litisconsórcio, eu fiz 3 considerações. 1, 2 e 3. Rapidamente, tá? E a gente passa para as questões. Então, todo material de processo civil terá 3 questões. Q1, em verde, significa que o nível dessa questão é mais fácil. Q2, em amarelo, é um nível intermediário de questionamento. E Q3, em vermelho, significa que é uma questão mais densa, tá? Então, eu coloco sempre ali 3 questões, sinalizando o nível de dificuldade na minha ótica. Mais leve, verde, Q1, Q2 em amarelo, Q3 em vermelho. E o gabarito, tá? Eu não vou passar a próxima página, o gabarito sempre na última página, eu não vou passar para que vocês não vejam. Então, vocês vão receber o material, não analisa a última página, porque a última página, tá? Sempre será o gabarito das 3 questões. E vejam, todas as questões tiradas da FGV. Litisconsórcio 2013, litisconsórcio, tá? 2014 e litisconsórcio 2017. Foi a última vez que a FGV explorou litisconsórcio. Então, já tem aí quase 3 anos sem litisconsórcio, e eu diria para vocês que, como ele é um assunto que possibilita muitas construções práticas, né? A prova da FGV ela não é apenas teórica, ela é prática, sobretudo, questões práticas. Então, eu colocaria ali, tá? Uma forte probabilidade de cair litisconsórcio. Ok, meus amigos? Isto posto, vou fechar o nosso material, tá? Esse material, repito, ele será entregue para vocês ao final de cada aula, para vocês revisarem e fazerem lá as questões. Como é que a gente vai trabalhar? Eu fui no Código de Processo Civil, eu fui lá no Código de Processo Civil, tá? No nosso famoso CPC, tá? E aqui litisconsórcio, tranquilo?
Litisconsórcio, eu estou apenas mostrando topograficamente onde se encontra no CPC. Artigos 113, 114, 15, 16, 17, 18, tá? Então, eu tenho do 113 ao 118. Eu não vou trabalhar no CPC. Por quê? Porque eu quero grifar com vocês, eu quero escrever. Então, eu localizo aqui no CPC do artigo 113, repito, até o 118. O que foi que eu fiz? Peguei esses artigos, copiei e joguei aqui. É aqui que nós vamos trabalhar na nossa aula. Na nossa aula, a gente vai justamente trabalhar aqui, tá? Num documentozinho do Word. Por quê? Porque eu estou, então, né, trabalhando com a letra do CPC, mas eu vou fazer anotações, eu vou fazer grifos. Então, eu preciso, tá, desse material numa planilha do Word. Vai ficar mais fácil a gente trabalhar do que se eu tivesse lá na página oficial do Código de Processo Civil, na página do Planalto. Tudo bem? Ok, senhores? A gente aqui gastou 10 minutinhos para explicar as principais considerações e eu vou começar, tá? Vou tirar aqui, vou me colocar em tela grande e vou começar aqui o assunto litisconsórcio. Até 10 horas eu vou num ritmo um pouco mais intenso, mas sem atropelamento, tá? Eu vou, na verdade, num ritmo que vai possibilitar a gente compreender. Já sabem que, apesar da gente pedir que vocês fiquem com a tela disponível para que eu veja as reações de vocês, né? Isso é importante, esse feedback do professor. Eu preciso, na verdade, que vocês não abram o microfone e que eventuais questionamentos coloquem no chat. Então, acho que a professora Cris, o professor Emanuel já falou isso com vocês na apresentação. Vamos no chat e no finalzinho a gente pode responder as perguntas que forem colocadas, ok? Tudo bem? Litisconsórcio. Bem, o que significa litisconsórcio? Vamos fazer simplesmente uma primeira análise da palavra litisconsórcio. Se a gente pegar aqui no chat, eu vou escrever aqui no chat rapidinho, litisconsórcio, nada mais é do que a junção dessas duas terminologias. Acabei de colocar no chat. Litígio, litis, vem de litígio, consórcio. Consórcio é um agrupamento. O que é consorciar? Você se consorcia quando você se agrupa, quando você se junta, você se consorcia. Então, litisconsórcio é a junção, é o agrupamento de pessoas que se juntam para litigar. Essas pessoas podem se juntar para litigar na qualidade de autores, vários autores que se juntam para propor uma determinada ação. Essas pessoas podem se juntar, se agrupar, se associar, se consorciar no polo passivo, não é? Quando a gente tem ali um litisconsórcio passivo, vários réus, e a gente também pode ter esse consórcio ao mesmo tempo no polo ativo e ao mesmo tempo no polo passivo. Então, esse agrupamento de pessoas já nos apresenta uma primeira classificação do litisconsórcio. Primeira classificação significa que a classificação ela leva em consideração o local, né, o polo processual em que existe esse consórcio. Se as pessoas se juntam enquanto autoras, o que eu tenho é um litisconsórcio ativo. Se as pessoas se juntam enquanto réis promovidas, eu tenho um litisconsórcio passivo. Se o que eu tenho são vários autores contra vários réus, o que eu tenho é um litisconsórcio misto, ativo, passivo e misto. Não há nenhuma dificuldade nessa classificação, ok? A primeira classificação de litisconsórcio. O que é interessante a gente perceber, a gente já vai colocar essa informação para vocês, que quando vocês têm a formação de um litisconsórcio, pode ser que as partes elas tenham, na verdade, prazo em dobro. A possibilidade de prazo em dobro para o Código de Processo Civil, prazo em dobro, ela decorre de quatro possibilidades. Quatro possibilidades. Primeira possibilidade, quando quem está, na verdade, utilizando o prazo é o Ministério Público. O MP tem prazo em dobro, o Ministério Público. Segunda possibilidade, quem tem prazo em dobro? Defensoria Pública. Terceira possibilidade, quem tem prazo em dobro? Os advogados públicos. Então, aqui, já no nosso chat, eu posso colocar aqui para vocês, né, prazo em dobro. Então, prazo em dobro. 1. AP, advogado público. 2.
DP, Defensoria Pública. 3, MP, Ministério Público. AP, DP, MP. Mas eu tenho uma quarta possibilidade de prazo em dobro. Quando é que eu tenho a quarta possibilidade de prazo em dobro? Quando eu tenho partes, né, em litisconsórcio com advogados distintos. Então, se a gente promove, por exemplo, tá certo? Se nós promovemos uma ação de indenização contra uma empresa fabricante e a vendedora, imagine que nós compramos um produto e o produto nos deu defeito, apresentou defeito. Nós queremos a indenização, preço do produto, né? Alguma indenização por danos eventualmente causados. E você, então, coloca no polo passivo a empresa fabricante e a empresa vendedora. Ora, essa possibilidade de você responsabilizar o fabricante e o vendedor, isso está lá no Código de Defesa do Consumidor. O professor Dostoiévski vai falar isso com vocês. Então, lá na relação consumerista, você pode colocar no polo passivo o fabricante e o consumidor. Ok, colocamos os dois lá. Significa que, automaticamente, esse litisconsórcio passivo, porque são dois réus, ele vai possibilitar prazo em dobro? Não. Porque para que eu tenha prazo em dobro, eu tenho que ter 3 características. Litisconsórcio, que os litisconsortes tenham advogados diferentes e que o processo seja físico. Nunca haverá dobra de prazo em processo eletrônico. Claro, haverá dobra de prazo em processo eletrônico se o prazo for para advogado público, defensoria pública ou para o Ministério Público, porque para eles sempre haverá, seja o processo físico ou eletrônico. Mas na advocacia particular, para advogados particulares, a dobra de prazo, advogado particular não é defensor público, não é Ministério Público, nem advogado público. Quando é que terá dobra de prazo para advogado particular? Quando houver um litisconsórcio, quando as partes neste litisconsórcio tiverem advogados diferentes, de escritórios diferentes, e o processo for físico. Nunca haverá para advogado particular prazo em dobro quando o processo for eletrônico. Então, na quarta, aqui no chat, a nossa quarta possibilidade da gente ter prazo em dobro é justamente litisconsórcio, tá? Litisconsórcio, mas aí eu tenho que conjugar as seguintes características nesse litisconsórcio. Repito, porque estou anotando aqui rapidamente para vocês. Primeira característica, advogados diferentes de escritórios distintos, ok? Distintos. Eu tenho que ter processo físico e jamais eletrônico, ok? Então, nessa situação, a gente consegue justificar uma dobra de prazo. Então, veja como o litisconsórcio ele impacta nas dobras de prazo. Desde que eu repito, tá? Nesse litisconsórcio, os advogados sejam diferentes, mas, ora, são os advogados diferentes do mesmo escritório. Do mesmo escritório não dobra. Tem que ser de escritórios diferentes, advogados diferentes, de escritórios diferentes e processos físicos, nunca processos eletrônicos, ok? Então, primeira característica do litisconsórcio, nessas condições ele consegue dobrar o prazo, tá? Ele vai fazer essa dobra de prazo. Bem, eu tenho litisconsortes com o mesmo advogado. Dobra o prazo? Não dobra, é o mesmo advogado, não dobra o prazo. Eu tenho litisconsortes com advogados diferentes do mesmo escritório. Dobra o prazo? Não dobra o prazo. Eu tenho litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios diferentes, com processo eletrônico. Dobra o prazo? Não. E qual é a lógica? O processo eletrônico é uma lógica porque todo mundo tem acesso ao processo eletrônico a qualquer momento. Não há justificativa para a dobra de prazo, basta você se conectar e você está vendo o processo. Então, a dobra de prazo apenas para processos físicos, ok? Bem, aí o litisconsórcio, ele existe apenas naquelas hipóteses legais, ok? Pergunta que a FGV pode fazer: o litisconsórcio pode existir apenas pela vontade do juiz? Se o juiz entender pertinente, se ele entender que seria conveniente
na ótica dele, magistrado, formar um litisconsórcio, o litisconsórcio pode ser formado apenas porque o juiz deseja? Não. Isso acontecia no Código de Processo Civil de 39. Ora, depois do Código de Processo Civil de 39, a gente teve o Código de Processo Civil de 73 e nós já estamos no de 2015. Lá, naquele primeiro CPC de 39, né? Lá se possibilitava que o litisconsórcio fosse formado porque o juiz queria. Bastava o juiz entender que era legal, que era pertinente, que era, né, oportuno, que esse litisconsórcio seria formado. Hoje não é assim. Na verdade, desde o CPC de 73, já não é mais assim. O litisconsórcio não se forma pela vontade do juiz. O litisconsórcio se forma pela vontade da lei. E onde é que está a vontade da lei? No artigo 113. Então, no artigo 113, que a gente vai começar a analisar, são as 3 hipóteses de formação do litisconsórcio, ok? Então, eu vou lá compartilhar com vocês, justamente para que a gente possa começar a fazer as marcações necessárias. Litisconsórcio, artigo 113. Então, aqui, meus amigos, olha, litisconsórcio, tá? Eu tenho 2 radicais, tá? Que indicam já o que significa essa figura do litisconsórcio. Pessoas que se consorciam para litigar, ok? E o artigo 113, ele já, na verdade, já nos dá essa definição. O artigo 113, ele nos dá a definição do que é litisconsórcio. 2 ou mais pessoas, quando existe litisconsórcio, quando 2 ou mais pessoas, né, passam a litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente. Aqui é uma definição de litisconsórcio. É quando eu tenho mais de 2 pessoas no mesmo polo processual. Se o polo é o polo ativo, mais de um autor, o que eu tenho? Litisconsórcio ativo. Se o que eu tenho, na verdade, são mais de 2 réus, são 2 ou mais réus, litisconsórcio passivo, tá? A doutrina, o artigo 113 não falou, mas a doutrina também eu coloco o litisconsórcio misto, quando eu tenho vários autores e eu tenho vários réus ao mesmo tempo, ok? E aí, a vontade da lei que está no artigo 113 diz as 3 hipóteses em que esse litisconsórcio pode ser formado. E eu começo a dar exemplos para vocês. Vou começar a dar exemplos. Quando houver comunhão de direitos ou comunhão de obrigações. Braga, vamos dar uns exemplozinhos aqui agora. Comunhão de direitos. Imagine que João e Maria emprestaram dinheiro a Zacarias. João e Maria emprestaram dinheiro a Zacarias. João e Maria têm o mesmo direito, eles comungam do mesmo direito, né? Eles estão juntos, né, nessa relação jurídica travada com Zacarias, e eles passam a ter o mesmo direito, eles comungam do mesmo direito de receber o valor emprestado de volta. O que é que significa isso? Significa que eu posso ter uma ação de cobrança de João contra Zacarias, ação 1. Eu posso ter uma ação 2, Maria contra Zacarias, mas como o direito é o mesmo direito, eles emprestaram conjuntamente o dinheiro a Zacarias, ao invés de eu ter 2 ações, eu posso ter apenas uma ação, em um litisconsórcio ativo formado por João e Maria contra Zacarias, eles cobrando o dinheiro emprestado, não é? Comunhão de obrigações é quando agora, na verdade, você tem ali réus que comungam do mesmo dever, da mesma obrigação. Então, agora você vai justificar um litisconsórcio passivo. Exemplo, comprei um celular da Samsung, não é? Fui na loja e comprei. Ele tinha um vício redibitório. Braga, o que é o vício redibitório? Vocês vão ver isso em direito civil, que é o vício oculto. É aquele vício que você não pode identificar no primeiro momento. Ora, meu celular vem descarregado, eu tenho que levar para casa, carregar o celular e utilizá-lo. Então, ele é um vício oculto. Levei para casa um produto com vício redibitório, repito, vício oculto, aquele que você não pode identificar na primeira análise, não é? Se você vai comprar uma cadeira e você vê uma cadeira com a roda quebrada, aquilo é um vício aparente, você não compra a cadeira. Mas se você leva um celular, você não tem como identificar
Claro, talvez se a tela dele tivesse rachada, quebrada a tela, não é? Aí seria um vício aparente, mas um vício de funcionamento, ele é um vício oculto, ele é um vício redibitório. Levei para casa, identifiquei o vício redibitório, né? Levei para a concessionária técnica, eles não resolveram o problema. Eu tenho o direito de propor uma ação pedindo ressarcimento. E aquilo que eu disse um pouco atrás, nessas ações que envolvem, né, as relações consumeristas, nas ações que envolvem direito do consumidor, você pode propor uma ação contra a fabricante, contra a vendedora. Eu comprei nas lojas americanas pela internet um celular da Samsung. Eu quero meu dinheiro de volta. Havia um vício oculto que não foi consertado. Eu tenho direito, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito. Eu posso propor ação apenas contra a Samsung, fabricante, eu posso promover apenas contra as lojas americanas a vendedora, ou eu posso fazer um litisconsórcio passivo. Por quê? Porque eles comungam das mesmas obrigações de ressarcimento. Então, eu posso formar um litisconsórcio passivo, sem problema nenhum. Em direito de família, por exemplo, é muito comum você entrar com ação de alimentos contra o pai da criança e contra o avô. Porque se o pai da criança não tem condições de pagar 100% da necessidade da criança, quem é que vai complementar a pensão alimentícia? O avô paterno pode fazê-lo. Então, eu posso entrar com ação de alimentos, justamente formando um litisconsórcio passivo. Por quê? Porque o pai e o avô paterno comungam da mesma obrigação, tá? Então, são situações, exemplos que são de fácil entendimento. Inciso 2. Quando houver conexão, o que é conexão? E a conexão se dá pelo pedido, ok? Pelo pedido ou pela causa de pedido. Bem, a gente vai estar um pouco mais à frente, mas você já tem essa matéria básica incorporada em Código de Processo Civil, que a causa de pedido são os fatos que justificam o pedido. Toda vez que você promove uma ação, toda vez que você protocola uma petição inicial, na tua petição inicial, o artigo 319, que delimita os requisitos da petição inicial, vão dizer que você tem que narrar os fatos. Quais são os fatos? A bateria de carro, o empréstimo não pago, o celular que tinha vício oculto, vício redibitório, são os fatos. Esses fatos são a causa de pedir da tua ação, da tua demanda. Esses fatos, essa causa de pedir, justifica o pedido. Então, eu tenho causa de pedir e pedido interligados. Ok. Então, veja que eu vou trazer um exemplo para vocês perceberem que eu posso ter ações que se conectam porque tem uma conexão entre a causa de pedir e o pedido delas. Exemplo. Enquanto advogado público de João Pessoa, nós temos promovido defesas em inúmeras demandas promovidas por colégios privados de João Pessoa. O que é que essas escolas, né, essas pessoas jurídicas, têm alegado nas suas ações? Uma insatisfação com atos de restrição de funcionamento de aulas presenciais. Não se conformam com as aulas presenciais que estão suspensas e querem promover ações judiciais para a reabertura das aulas presenciais. Qual é a causa de pedido dessas ações? Várias ações. Vários colégios, várias ações. Causa de pedido. Que a impossibilidade de ter aula presencial é um ato ilícito praticado pelo município de João Pessoa. O que é que eles estão dizendo como causa de pedido, como fato nessas ações? Juiz, essa restrição das aulas particulares, ele é um ato ilícito, ele é um ato desproporcional, ele é um ato que prejudica as escolas privadas. O que é que eles ainda dizem como fato? Nós estamos tendo prejuízo financeiro. Nós vamos fechar as portas porque nós não temos como, né, custear os nossos professores. Então, a gente tem pelo menos dois fatos constantemente alegados pelos colégios. A ilegalidade da restrição, né, do fechamento das aulas presenciais, isso é um fato. Um segundo fato, prejuízo financeiro. Esses dois fatos justificam o pedido que elas fazem. Qual é o pedido que elas fazem? Retomada das aulas presenciais. Elas não querem mais aulas online, não é? Então, vejo que esses dois fatos justificam o pedido. Meus amigos, eu tenho várias ações em que esses fatos e esse pedido se repetem.
Então, eu tenho várias ações que se conectam, estão conectadas porque têm os mesmos fatos ou o mesmo pedido. Então, por exemplo, eu não vou citar nomes de colégio, tá? Mas, por exemplo, o colégio A alega isso, o colégio B também alega isso, o colégio C também alega isso. E os pedidos de retomada das aulas presenciais também são feitos por A, B e C. A que conclusão que nós chegamos? Que a causa de pedir o pedido do colégio A se conecta com a causa de pedir o pedido do colégio B, que se conecta com o colégio C, que se conecta com a ação do colégio D. Eu tenho uma conexão de pedidos e de causa de pedir. Compreendemos? Como exemplo, ele é muito fácil de compreender. Então, se é verdade que esses 4 colégios, A, B, C e D, podem propor ações individuais, cada um promovendo a sua própria ação, também é verdade que eles podem promover um litisconsórcio ativo. O mesmo advogado pode promover uma única ação para colégio A, B, C e D, formar um litisconsórcio ativo. Por quê? Porque, repito, aqui, ó, vou trocar de cores, existe uma conexão entre os pedidos e as causas de pedir nessas ações. Não é? Então, veja que esse inciso 2º, ele justifica um litisconsórcio ativo. Por quê? Porque a causa de pedir e o pedido são delimitados, via de regra, pela parte autora, pelo polo ativo. Quem é que expõe causa de pedir e faz pedido? Via de regra, os promoventes, os autores. Não é assim? Então, isso justifica um litisconsórcio ativo com base no inciso 2º. Tranquilo? Inciso 3º. Inciso 3º. O que eu tenho aqui, tá? É a possibilidade de um litisconsórcio quando houver uma afinidade. O que é uma afinidade? Afinidade será, na verdade, algo que é comum. Você tem uma afinidade quando algo é comum. Então, o que é comum? Um ponto de fato. Ó, o que é comum? Um ponto de fato. Ou eu vou colocar aqui, não está na norma, mas eu vou colocar aqui, ó, tá? Um ponto de direito, entre aspas, apenas para, tá, deixar claro. Então, o que é que tem de afinidade? Um ponto comum de fato ou de direito. Vou dar um exemplo para vocês. O exemplo. Imagine que Dona Zefa, Dona Zefinha, todos os dias promova num bairro residencial, numa rua que não é comercial, uma rua residencial, tá? Ela promova festas, coloca o som nas alturas, dia e noite. Dona Zefinha disse, vou aproveitar a vida, tá? Dos altos dos seus 70 anos, ela disse que ia aproveitar a vida e é calypso dia sim, dia sim. Começa às 8 da manhã, à meia-noite, 2 da madrugada, ok? O som nas alturas, e isso já está promovendo prejuízos diferentes. Não são os mesmos prejuízos. Quer ver um exemplo? Digamos que no final da rua, tá? Na esquina, tem um restaurante. A rua é residencial, mas na esquina, né? Ali, já lá é possibilidade de ter ponto comercial, na principal. E aí os clientes do restaurante deixaram de ir ao restaurante. Não vão mais almoçar, não vão mais tomar café da manhã, não vão mais jantar. Por quê? Porque o som incomoda a clientela. E a clientela, então, não vai mais àquele estabelecimento comercial. E vamos imaginar que do lado da casa de Dona Zefinha tem uma mãe que acabou de ter ali um recém-nascido. E o recém-nascido não consegue dormir. E a mãe, que também não consegue descansar, já não consegue mais amamentar o filho. Veja, senhores, vamos imaginar as ações. O dono do restaurante vai alegar como causa de pedir, como fato, como causa de pedir de sua ação. O som está na altura, a minha clientela não está vindo ao meu estabelecimento, eu estou tendo prejuízo material. Ok? São os fatos, a causa de pedir do dono do restaurante. E veja que ele pode fazer um pedido de, inclusive, de indenização por danos materiais, lucros cessantes, o que ele deixou de lucrar. Não pode? Pode. Ele pode pedir que o juiz determine que o som seja baixado, seja reduzido, que ela não coloque o som em um volume alto. E ele pode pedir, inclusive, indenização por danos materiais.
Vamos ver agora a mãe do recém-nascido. O que ela vai dizer? Tem um som alto que prejudica o repouso da minha família, o descanso da minha família, prejudica a saúde do recém-nascido que eu tenho e eu não estou sequer conseguindo amamentar. São os fatos. Vejam que os fatos são totalmente diferentes. Os fatos do dono do restaurante são totalmente diferentes dos fatos da mãe da criança. Eu não tenho uma conexão, diferente do caso do colégio, em que os fatos são exatamente os mesmos. O município de João Pessoa mandou fechar as aulas presenciais, é o mesmo fato para todos. E eles não conseguem ter aula presencial, é o mesmo fato para todos. E eles não conseguem lucrar, estão tendo prejuízo, mesmo fato para todos. Então, nessa questão do colégio, eu tenho uma conexão entre as causas, tanto pelos fatos, pela causa de pedir, também como pelo pedido, retomada das aulas presenciais. É o mesmo pedido. No que a gente está agora analisando, nosso exemplo do inciso 3º, os fatos são diferentes. O dono do restaurante está tendo a clientela que não vai mais ao seu restaurante, prejuízo material. Os fatos da vizinha que está com o recém-nascido são outros. Ela não consegue descansar, o filho não consegue descansar, a criança está tendo problemas de saúde, ela não consegue amamentar. O que é que o dono do restaurante quer? Talvez ele queira que o som pare e ele quer o quê? Indenização por danos materiais. O que é que a mãe do recém-nascido quer? Indenização por danos morais. Veja como os pedidos são diferentes, as causas de pedido são diferentes, mas o que é que eu tenho? Eu tenho uma afinidade de um ponto comum. Qual é o ponto comum? Todo mundo já entendeu qual é o ponto comum. O som nas alturas. Esse é o ponto comum de fato. E eu posso dizer, inclusive, que temos um ponto comum de direito. Que tanto o dono do restaurante como a vizinha têm um ponto comum de direito. Eles têm o direito a que o som seja ligado dentro de limites legais. O ponto comum de direito. Eu tenho um ponto comum de fato, eu tenho um ponto comum de direito, e esse ponto comum de fato e de direito geram causas de pedir e pedidos diferentes. É o mesmo ponto de comum de fato, som nas alturas, é o mesmo ponto comum de direito, direito ao sossego, a que o som seja utilizado nos limites legais, e esses pontos comuns de fato e de direito geram pedidos diferentes. Danos materiais, danos morais. Os fatos alegados são diferentes, mas mesmo assim, como eu tenho essa afinidade, né, por ponto comum de fato, que é uma afinidade, é uma semelhança, né? Então, existe uma semelhança porque existe ali um ponto comum de fato, um ponto comum de direito. Isso também justifica o litisconsórcio. Então, eu poderia ali, o advogado, promover uma ação, não é, juntando o dono do restaurante e a vizinha no polo ativo, dentro de um litisconsórcio ativo contra a dona Zefa, com pedidos diferentes. Um pedido de indenização de danos materiais para o dono do restaurante e uma indenização por danos morais para a mãe do recém-nascido. Então, eu tenho que compreender, esses exemplos eles estão dentro do nosso material, que são 3 exemplos que estabelecem situações que formam o litisconsórcio. Que eu repito, o litisconsórcio não se forma pela vontade do juiz, mas pela vontade da lei. Então, eu tenho que compreender o artigo 113 e a vontade da lei, inciso 1, 2 e 3. Se eu tenho o mesmo direito, é o mesmo direito que nós estamos pedindo, como João e Maria querem a devolução do mesmo valor que eles emprestaram a Zacarias, litisconsórcio ativo. Se o que nós temos são o mesmo dever, a mesma obrigação, o que nós podemos fazer é um litisconsórcio passivo entre a Samsung e as lojas americanas. Inciso 2, conexão. Quando a gente tem uma conexão entre os fatos, causa de pedir, vamos lembrar dos colégios de João Pessoa, que estão sem aula presencial. É o mesmo pedido também, é o pedido de retomada das aulas presenciais. Também autoriza o litisconsórcio ativo. 3, eu posso até não ter os mesmos fatos, como os fatos que atingem o dono do restaurante é diferente dos fatos como atingem a vizinha com seu recém-nascido. O pedido é diferente, indenização por danos materiais e indenização por danos morais, mas eu tenho uma afinidade, né?
A situação do dono do restaurante e da mãe do recém-nascido se toca, porque eu tenho a mesma questão de fato, som nas alturas. Eu tenho o mesmo ponto de direito a que o som seja ligado dentro dos limites legais. Então, apesar de pedidos serem diferentes e a causa de pedidos serem diferentes, o que nós temos é uma afinidade a justificar o litisconsórcio. Ok? Bem, dentro do nosso material, eu coloquei isso tudo em verde, ok? Coloquei isso aqui em verde para vocês. Coloquei a questão da conexão em amarelo, por uma razão, porque eu tenho que entender o que é conexão, tá certo? Então, essa conexão, a gente vai estar um pouco mais à frente, mas eu já tenho que ter conexão quando as causas se conectam, porque elas têm uma igualdade ou de causa de pedir ou de pedido. Olha só, é um ou outro, tá? É uma igualdade ou nos fatos ou no pedido. Isso gera conexão. É um ou, tá? E no ponto 3, a gente coloca aqui também em verde. O que é que eu quero que vocês entendam? Eu não quero que vocês decorem a norma, eu quero que vocês lembrem dos exemplos. A partir dos exemplos, empréstimo de dinheiro, inciso 1. Celular com defeito, inciso 1. 2. Colégios de João Pessoa com aula presencial. 3. Dona Zefinha botando calypso nas alturas. Lembrando dos exemplos, eu vou lembrar das normas. É assim que eu quero que nós estudemos. Ok, meus amigos? Tranquilo? Sigamos um pouco mais. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º, tá? Eu vou, na verdade, desconectar aqui, voltar para vocês. Então, o parágrafo 1º, antes de eu ler com vocês, eu quero que vocês prestem atenção em mim. A gente já tem, então, tá? Uma classificação do litisconsórcio. O litisconsórcio ele pode ser ativo, passivo ou misto. Tranquilo. Naquelas hipóteses legais do artigo 113. Ok. Eu tenho uma segunda classificação do litisconsórcio. O litisconsórcio ele pode ser inicial ou posterior. Ele pode ser um litisconsórcio que já começa na petição inicial, ou ele pode ser um litisconsórcio que vai ser formado no decorrer do processo. Braga, explica isso com exemplos. Explico. Se eu promovo a ação por causa do meu celular que tinha vício oculto contra lojas americanas e Samsung, isso já é um litisconsórcio passivo inicial, as duas classificações. O litisconsórcio ele já inicia com a petição inicial. Eu já apresento o meu litisconsórcio na própria petição inicial. A petição inicial, meus amigos, é o primeiro ato do processo. Então, no primeiro ato do processo, que é a minha petição inicial, eu já apresento o litisconsórcio, que pode ser ativo, passivo ou misto. Ok. Mas existe também um litisconsórcio, Betânia, que vai começar no decorrer do processo. Vai surgir no decorrer do processo. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Se eu estou processando Zacarias, porque Zacarias bateu no meu carro e está me devendo lá 15 mil de indenização por danos materiais, então, Braga contra Zacarias, eu não tenho um litisconsórcio, e Zacarias, ele falece, ele morre no decorrer do processo, eu vou chamar os herdeiros de Zacarias. É claro, se ele deixou a herança e os herdeiros estão recebendo, os herdeiros vão ter que me pagar a indenização. Existe uma transmissão do dever de indenizar nos limites da força da herança. Sai Zacarias, que morreu, e vem quem? Vem os herdeiros. Isso que a gente também vai ver na próxima aula, esse fenômeno é o fenômeno da sucessão processual. O que é uma sucessão processual? É quando alguém sucede outro, né? Então, Zacarias foi sucedido pelos herdeiros. Nesse caso, que eu tenho uma sucessão em razão da morte de Zacarias. Ora, se sai Zacarias e vem os herdeiros, eu acabei de formar um litisconsórcio passivo, mas ele é um litisconsórcio passivo no meio do processo, no decorrer do processo. Da mesma forma, se eventualmente é Braga que falece, e todos nós faleceremos um dia, se eu falecer e eu tiver uma ação em andamento, quem é que vai poder assumir?
Maju e Malu. Eu tenho uma sucessão processual agora no polo ativo da demanda. Elas vão poder me suceder. Uma sucessão em razão da morte do autor. Eu tenho um litisconsórcio ativo, feito agora não no início, mas no decorrer do processo. Compreendemos? Então, nisso eu já faço aí duas classificações com vocês. Litisconsórcio ativo, passivo ou misto. Segunda classificação, quer dizer, a primeira classificação se diz analisando em que polo do processo se forma o litisconsórcio. Segunda classificação, em que momento se faz o litisconsórcio? Aí a classificação ou ele é inicial ou ele é posterior. Tudo bem? Aí eu tenho, na verdade, um outro tipo de litisconsórcio. Eu posso dizer uma terceira classificação se o meu litisconsórcio ele é multitudinário ou não multitudinário. Vou escrever para vocês, tá? Mas também está no nosso material, multitudinário ou não. Então, eu posso ter um litisconsórcio multitudinário ou não multitudinário, ok? Bem, o nome parece ser um pouco complexo, multitudinário, mas não tem nada de complexo. Multitudinário vem de multidão, vem de um grande número de pessoas. Quando no polo ativo ou passivo, ou talvez em ambos os polos, eu tiver um grande número de pessoas, o que eu tenho é uma pequena multidão. E o meu litisconsórcio pode ser multitudinário. Braga deu um exemplo agora. Imagine um avião comercial que caiu, 300 passageiros a bordo, 300 passageiros. Todos morreram. Os familiares podem entrar com ação de indenização? Podem entrar com ação de indenização. O que vai, na verdade, variar é o valor da indenização. Porque se você perde um filho, o valor da indenização é diferente de que se você está reclamando a perda de um sobrinho ou de um neto, não é? Então, os valores indenizatórios são diferentes. Mas os familiares podem entrar pedindo ali, né, uma indenização por danos morais, talvez danos materiais também, não é? Então, a gente pode ter ali 300 autores pedindo indenização, 300 autores no litisconsórcio ativo contra a mesma empresa aérea. Contrataram o mesmo escritório, o escritório promoveu uma ação com 300 pessoas no polo ativo. Isso é um litisconsórcio multitudinário. Eu tenho uma aglomeração, já ao ponto de dizer que aquilo já pode ser considerado uma multidão, um número expressivo de pessoas. Eu posso ter um litisconsórcio multitudinário no polo passivo. Braga é dono de um sítio, fui dar uma volta, fui fazer compras na 25 de março. Preço ótimo. E na época de Covid, maravilhoso. Voltei da 25 de março. Quando eu volto da 25 de março, 100 famílias habitando o meu sítio. Eu quero uma ação de reintegração de posse, eu vou promover uma ação contra essas 100 pessoas ou até mais. Elas estarão todas no polo passivo. Eu tenho um litisconsórcio multitudinário no polo passivo. Então, veja o que é um litisconsórcio multitudinário. Aí alguém vai perguntar, mas Braga, em que momento surge um litisconsórcio multitudinário? A lei não diz, né, em que momento surge um litisconsórcio multitudinário. Mas eu vou dizer para vocês que o litisconsórcio multitudinário, ele, na verdade, fica evidente quando você já tem um número de pessoas que podem ali estar complicando o andamento do processo. Se eu tenho muita gente, o processo vai andar mais devagar. O processo vai ficar mais emperrado, porque muita gente pedindo, muita gente requerendo, muita gente, na verdade, atuando dentro do processo, através de seus advogados, obviamente. Então, se eu tenho um quantitativo de pessoas que já podem ofender a garantia, que garantia, Braga? Da celeridade processual, não é? Isso é uma garantia. Se vocês abrirem o artigo 5º da Constituição Federal, forem no inciso 78, é o último inciso do nosso artigo 5º, né, o Catálogo de Direitos Fundamentais, o último inciso, fruto da Emenda Constitucional 45, lá a Emenda Constitucional 45 colocou a garantia da rápida solução do litígio, da celeridade processual. Cristiane Neri vai ver isso com vocês. Então, se eu percebo num processo que eu já tenho em um dos polos um quantitativo de pessoas que podem estar prejudicando um rápido andamento do processo, uma rápida solução do litígio,
ou até mesmo está complicando a ampla defesa, porque ali o réu vai ter, né, muitos pedidos para se defender. Então, a gente já pode considerar ali, evidentemente, um litisconsórcio multitudinário. E o que é que acontece com o litisconsórcio multitudinário? Que eu repito, a lei não diz o número mínimo, mas nós já compreendemos o que é um litisconsórcio multitudinário. O que é que acontece? Veja, quando o litisconsórcio ele for facultativo, esse litisconsórcio ele pode ser cortado. Vou explicar isso melhor. Quando o litisconsórcio for obrigatório, ele não pode ser cortado. Braga, explica um pouquinho melhor. Sim. Nós temos uma outra classificação de litisconsórcio entre litisconsórcio facultativo e obrigatório. Algumas vezes você vai ter a possibilidade, enquanto autor, quando você está protocolando a tua petição inicial, você vai decidir se você quer ou não quer formar o litisconsórcio. É uma opção sua. Exemplo? Exemplo. Eu posso entrar contra a Samsung apenas. Eu posso entrar apenas contra as lojas americanas. Mas eu posso entrar com as duas. Isso é uma escolha. O litisconsórcio não é uma obrigação, ele é uma escolha, ele é uma facultatividade. Outro exemplo? Outro exemplo. Eu vinha dirigindo o meu carro, o cara bateu na traseira do meu veículo, né? As pessoas, eu desci, fui reclamar. Na hora que eu reclamei, o primeiro cidadão que estava dirigindo me agrediu fisicamente. Me deu a boa camada de cacete. Fui agredido fisicamente. E o outro passageiro foi e destruiu meu carro, danificou meu carro com uma barra de ferro. Tá? Veja que ali eu tenho a possibilidade de processar o primeiro por danos morais. Eu fui agredido. Eu tenho a possibilidade de processar apenas o segundo por danos materiais pelos danos no meu carro. E eu tenho a possibilidade de formar um litisconsórcio. Por quê? Apesar dos fatos serem diferentes e dos pedidos serem diferentes, eu tenho o mesmo ponto comum. Ora, em relação ao motorista, qual é o fato? Ele me agrediu fisicamente. Qual é o pedido? Indenização por danos morais. Em relação ao segundo, qual é o fato? Ele danificou meu carro. Está vendo que os fatos são diferentes? Danificou meu carro. Qual é o pedido? É outro pedido. Indenização por danos materiais. Percebam que em relação a cada um desses elementos, primeiro cidadão e segundo cidadão, a minha ação tem fatos, causa de pedir e pedidos diferentes. Mas eu posso fazer um litisconsórcio porque eu tenho a mesma afinidade de fato. Foi uma agressão praticada em conjunto. Afinidade de fatos. Então, naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, naquele mesmo local, Epitácio Pessoa, ambos me agrediram. Ou um me agrediu e outro danificou meu carro. Eu sofri violência física e patrimonial. Veja que eu tenho uma afinidade. E aí essa afinidade me possibilita o quê? Formar um litisconsórcio passivo. Mas eu sou obrigado a formar um litisconsórcio passivo? Não. Digamos que o cara que danificou meu carro, eu tenho muito dinheiro, digamos que eu tivesse muito dinheiro e não quisesse a indenização por danos materiais, mas eu quero a indenização por danos morais, porque ele violou a minha honra. Eu não sou obrigado a formar um litisconsórcio. Então, muitas vezes, o litisconsórcio ele é facultativo. Outras não. Outras, o litisconsórcio será obrigatório. Eu não vou falar agora sobre obrigatório, tá? É uma classificação que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, opa, Braga, então já entendi. Existem situações que o litisconsórcio você pode ou não pode formar, exatamente. Existem situações em que o litisconsórcio é obrigatório. Vou mostrar para vocês quando será obrigatório. Tudo bem? Mas o que é que eu quero dizer? É que se o litisconsórcio ele é formado por uma multidão, ele é um litisconsórcio multitudinário, eu tenho uma aglomeração de pessoas no polo ativo ou no polo passivo, o juiz ele pode partir, desmembrar esses processos. Mas ele só pode desmembrar o processo se o litisconsórcio for facultativo. Porque se o litisconsórcio for obrigatório, ele não pode fazer. Por quê? Porque o litisconsórcio é obrigatório. Vamos ao exemplo. Nesse caso do avião que caiu, 300 passageiros a bordo morreram, não é? Eu tenho 300 autores pedindo indenização
por causa das 300 vítimas contra a mesma empresa aérea. 300 contra 1. Parece aquele filme lá de Esparta, né? Os espartanos lá, 300 contra 1, os 300. Nessa situação, esse litisconsórcio, eu vou dizer para vocês, ele não é obrigatório. Ele não se encaixa no litisconsórcio obrigatório. Eu vou mostrar daqui a pouco. Ele é, portanto, um litisconsórcio facultativo. Ora, a gente já pode fazer algumas classificações desse exemplo. Esse litisconsórcio seria ativo, 300 autores. Ele seria inicial, porque já veio formado na petição inicial. Ele é um litisconsórcio multitudinário, porque eu tenho uma grande aglomeração de pessoas num polo, 300. E ele, quarta classificação, ele é um litisconsórcio facultativo. Então, o juiz ele pode desmembrar esse processo em 30 processos. Por exemplo, Braga, como é que acontece? Ele vai fatiar um processo em 30. Ele vai dividir cada processo com 10 autores. Ele vai desmembrar o processo. Então, ao invés de eu ter um único processo, eu vou ter agora 30 processos com 10 autores cada um. 30 processos contra o mesmo réu, a mesma empresa aérea, mas cada processo apenas contra 10, com 10 autores. Tá certo? E o juiz ele pode, inclusive, identificar o seguinte, nesse desmembramento. Quem é que pede apenas dano moral? Vamos colocar juntos. Quem são aqueles que também pedem dano material? Vamos colocar juntos. Ele pode desmembrar isso de acordo com a sua conveniência. E esse juiz agora que vai ter não um processo, mas 30 processos, ele vai ficar responsável pelos 30 processos, porque ele já está prevento. Ele já tomou conhecimento do litígio. O que está acontecendo aí é apenas uma racionalização, uma organização. Para quê? Para que a empresa aérea agora possa, por exemplo, contratar 30 advogados. Não é uma empresa que tem condições? 30 advogados para atuar cada um em um processo. E cada processo com 10 autores. Veja como agora o direito de ampla defesa ficou melhor. Porque se nós imaginarmos 300 contra 1, essa empresa teria o prazo de contestação para analisar os 300 pedidos. 15 dias para contestar 300 pedidos, né? É difícil. Então, o juiz ele separou 30 processos, 10 autores em cada um, ele desmembrou, né, assim. Agora, a empresa aérea tem condições de contratar 30 advogados e cada advogado vai ter o prazo de contestação para analisar aqueles 10 pedidos e, portanto, a ampla defesa ficou mais fácil. Opa! Aqui, conclusão nós estamos chegando. Conclusão nós chegamos. A norma vai estabelecer que o litisconsórcio multitudinário ele pode ser fatiado, ele pode ser desfeito mediante o desmembramento de um processo em outros processos. Todos os processos ficarão com o mesmo juiz, mas agora eu vou evitar duas coisas. Eu vou evitar prejuízo do direito de defesa, vai ficar mais fácil para o réu se defender. E segundo, a gente vai, na verdade, ter ali 30 processos que vão andar mais facilmente. Porque eu vou ter, na verdade, né, menos produção de provas, né, menos questões a serem debatidas. Então, os processos vão andar mais facilmente. Então, é esse o contexto. Se eu puder ter ofensa ao andamento do processo, leia-se celeridade processual, ou se eu puder ter violação ao direito de ampla defesa, o desmembramento é possível. Quando o litisconsórcio não for obrigatório. A FGV vai perguntar assim, numa das questões de litisconsórcio, vai cair assim. Havendo um litisconsórcio multitudinário obrigatório, o juiz poderá desmembrar o processo em homenagem à garantia da ampla defesa e da celeridade? Não, porque ele é um litisconsórcio obrigatório, ele não pode ser desfeito. Compreendemos? Mas quando ele for um litisconsórcio facultativo, sim. Eu posso dar um outro exemplo. Imagine 300 analistas do Tribunal de Justiça, 300 analistas, ou 300 oficiais, ou 300 técnicos, entrando com a mesma ação contra o Estado da Paraíba, pedindo pagamento de verbas não pagas. É comum? É comum. É possível? É possível. É possível que o Estado da Paraíba diga, opa, pera lá,
Como é que eu vou me defender contra 300 ao mesmo tempo? Em apenas, né, 30 dias. 30 dias, porque sendo Estado da Paraíba, o prazo dobra para o advogado público. Nós sabemos que a contestação, senhores, é de 15 dias. Não é de 15 dias? É de 15. Mas é claro que o prazo dobra quando é para o Estado da Paraíba. E o procurador público lá, meu amigo Eduardo Videres, advogado público do Estado da Paraíba, pode dizer, poxa, eu só tenho 30 dias para me defender de 300, mas, ora, eu preciso de tempo. Sabe por quê, juiz, eu preciso de tempo? Isso é o advogado público dizendo. Porque eu tenho que ver a ficha financeira de cada um. Será que todos receberam? Será que desses 300 já não teve gente que recebeu? Mas, caramba, são 300 em 30 dias, não faz isso, juiz. Eu tenho que pedir na Secretaria das Finanças, na Secretaria da Administração, documentos. Eu tenho que analisar os documentos, vamos desmembrar. Aí o juiz vai dizer, é verdade, procurador público. Você, como réu, está pedindo para desmembrar, eu entendo que você tem razão. Porque você vai ter que pedir documentos, você vai ter que analisar documentos, e tudo isso no prazo de contestação está muito difícil. Eu vou desmembrar os 300 autores em 10 processos com 30. 10 processos com 30. E agora você tem 10 processos, você vai distribuir os 10 processos com outros procuradores. E você vai ter mais tempo de analisar. Então, veja que isso é possível, porque nós teríamos ali um litisconsórcio facultativo. Compreendemos, senhores? Tranquilo? Vamos voltar à nossa norma aqui, para a gente analisar se o que eu estou dizendo é verdade ou é mentira. Vamos lá. Ok? Então, aqui, ó, parágrafo 1º. O juiz pode limitar o litisconsórcio. Opa! Ó, ele pode, tá? Então, isso é uma decisão do juiz. Ele poderá, não é deverá, ele poderá limitar o litisconsórcio. Ok, ele vai limitar o litisconsórcio. Lindo. Opa, deixa eu só trocar aqui a cor. Que tipo de litisconsórcio, meus amigos, é o obrigatório? Não, é o facultativo. É o litisconsórcio facultativo. Amigos, eu peço que a gente... Deixa eu voltar aqui rapidinho o microfone, por favor. Ok? Vamos lá? Tranquilo, acontece. Então, vamos lá. Eu vou voltando aqui. Então, que tipo de litisconsórcio? Litisconsórcio facultativo. Não é obrigatório. Não por outra razão, esse parágrafo 1º eu coloquei todo em vermelho no material. É pegadinha. A pegadinha está aqui. Tudo bem? Quando é que ele vai limitar? Quanto ao número de litigantes. Eu tenho um número expressivo. Por que eu tenho um número expressivo? Porque esse é um litisconsórcio. Que tipo de litisconsórcio é esse? Isso é um litisconsórcio, o parágrafo 1º não diz, mas eu digo, isso é um litisconsórcio multitudinário. Eu tenho muita gente. Ora, porque eu tenho muita gente, o juiz pode limitar. Mas se o litisconsórcio for facultativo, não pode ser obrigatório. E ele pode limitar isso em qualquer tipo de fase. Na fase de conhecimento, numa fase de execução, tanto faz. Eu posso ter litisconsórcio na fase de conhecimento ou na fase de execução. Tanto faz, ok? Agora, quando é que ele vai, na verdade... Então, veja aqui que eu posso estar, em qualquer momento, tá? Tanto na fase de conhecimento como na fase de execução. Agora, quando é que ele vai poder fazer isso? Quando o juiz verificar o quê? Que poderá haver um comprometimento da rápida solução do litígio, ou aqui a partícula ela é alternativa, dificultar a defesa, ok? Tá? Ou o cumprimento da obrigação. Então, é claro que situações como essa, eu posso ter, então, ter a limitação do litisconsórcio multitudinário. Para não ficar com tantas cores, para que eu possa tão apenas ir direto ao ponto, é isso aqui, ó. Tá? O que eu quero que vocês observem. É isso. Poderá limitar o litisconsórcio facultativo quando comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. É claro que o juiz pode fazer isso de ofício. Ele pode fazer de ofício.
Se ele recebe a petição inicial e já vê que tem muita gente e que pode ter comprometimento da rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, ele de ofício já pode desmembrar. Antes mesmo de mandar citar o réu, ele pode fazer isso de ofício, tá? Ok? Por que ele pode fazer de ofício? Porque a regra já diz que o juiz poderá, de ofício. Lá no início ele já disse que poderá. Então, é esse o contexto. Agora, vamos imaginar que o juiz recebeu esse litisconsórcio inicial, ativo, facultativo, multitudinário e não fatiou o processo e mandou citar o réu. O réu pode gritar? Pode pedir socorro? Ele pode clamar por piedade? Pode. Parágrafo 2º. Se o réu ele tem que ofertar defesa e ele percebe que existem muitos autores, ele pode, na verdade, fazer um requerimento. Ok? Ele tem que fazer o requerimento. Agora, o requerimento tem que ser feito no prazo de defesa. Não adianta ele perder o prazo de defesa e depois que o prazo de defesa esgotou, ele chegar e dizer, olha, eu quero limitar o litisconsórcio multitudinário porque eu tive prejuízo na minha defesa. Não, porque o prazo já esgotou. Ele tem que fazer um requerimento no prazo de defesa. E o que é que acontece? Esse requerimento, ele interrompe o prazo de defesa. Então, se o meu amigo Eduardo Videres, procurador público do Estado da Paraíba, tem uma defesa para fazer em nome do Estado da Paraíba, que é réu, contra 300 servidores públicos, no prazo de defesa, ele faz uma simples petição. Não é uma contestação. É uma petição de uma folha, de uma simples folha, dizendo que tenho muitos autores, eu tenho muita documentação para analisar e vou sofrer prejuízo ao exercício da ampla defesa. Excelência, eu quero que você desmembre o litisconsórcio multitudinário. Desfaça, desmembre esse processo em processos menores. Esse requerimento que ele protocolou acabou de interromper o prazo de defesa. Ele já não tem mais que se preocupar com a contestação, porque o prazo está interrompido. E vai ficar interrompido até quando? Até o juiz decidir se vai desmembrar ou não. Veja que a própria norma diz que o prazo recomeçará a correr. Quando é que ele vai recomeçar a correr? Do momento em que Eduardo Videres for o quê? Intimado da decisão judicial, que mandou desmembrar ou que não mandou desmembrar. Ele vai ser intimado da decisão do juiz, a partir daí o prazo recomeça. Quando a gente diz que o prazo recomeça do zero. O prazo não estava suspenso, o prazo estava interrompido. Se o prazo estava interrompido, esse simples requerimento zerou o prazo de defesa. Ele protocolou o pedido de desmembramento, porque o juiz poderia ter feito de ofício, mas não fez, mandou citar o Estado da Paraíba, ele, muita documentação, pouco tempo, faz uma simples petição, protocolou, interrompeu o prazo. Portanto, o pedido tem que ser durante o prazo, porque você não interrompe aquilo que já esgotou. Interrompemos e estou esperando. O juiz vai decidir se desmembra ou se não desmembra. A partir da intimação dessa decisão, o prazo começa a correr. Tranquilo, senhores? Ok? Aí a gente chega aqui no artigo 114. O artigo 114, ele fala justamente do litisconsórcio necessário. O que é litisconsórcio necessário? É sinônimo de litisconsórcio obrigatório. Então, isso são sinônimos, tá? Litisconsórcio necessário, algo é necessário, portanto, algo é obrigatório. É necessário. Aqui você não escolhe, meu amigo. Ele é necessário, então ele é obrigatório, tá? Então, o que é que acontece? Deixa eu sair aqui, voltar para vocês, tá? Temos aí 20 minutos. O que é que acontece? No nosso litisconsórcio, olha as classificações. Primeira classificação, o litisconsórcio pode ser ativo, passivo ou misto. Segunda classificação,
ele pode iniciar já na petição inicial ou acontecer depois. Se uma das partes, por exemplo, falecer e os herdeiros chegarem. Então, ele pode ser inicial ou posterior. Ele pode ser um litisconsórcio, tá? Multitudinário ou não. Quarta classificação, ele pode ser um litisconsórcio facultativo ou obrigatório, né? Facultativo eu escolho. Eu quero colocar Samsung em lojas americanas, eu coloco. Não quero colocar, não coloco. Eu quero colocar o cara que me agrediu fisicamente e o cara que danificou meu carro, coloco. Não quero colocar, não coloco. Onde surge o litisconsórcio obrigatório, sinônimo de litisconsórcio necessário? Duas hipóteses, A e B. A, quando a lei disser que é obrigatório. Quando a lei disser que é necessário. Mas Braga, a lei diz que é necessário? Diz. Vou dar dois casos para vocês muito simples. Uso capião. Eu não vou abrir agora para a gente não perder tempo. Eu não vou ao CPC para a gente não perder tempo. Mas está no nosso material. O artigo 246, parágrafo 3º do CPC 246, parágrafo 3º, está lá no material, vai estabelecer que quando você entra com ação de uso capião, eu estou lá há 30 anos naquele imóvel, sem nenhum tipo de resistência, me comportando como se proprietário fosse, eu quero entrar com ação de uso capião? Posso? Pode. Eu vou ter que formar um litisconsórcio passivo obrigatoriamente, porque a lei diz que tem que ser formado. Quem? A lei vai dizer que eu vou ter que colocar o dono, o proprietário, não é assim? Então, eu vou ver lá no registro imobiliário, minha amiga Rafa, quem é o proprietário. Então, eu vou ver o nome do cidadão e ele tem que estar lá para se defender o direito de propriedade. Mas eu também tenho que colocar os vizinhos. Mas não são os vizinhos da frente, nem são os vizinhos dos fundos. São os vizinhos que estão ladeando o imóvel. O que é ladeando? É aquele que está encostado. Então, eu não posso ter vizinho que ladeia de frente, senão eu não entro na casa. Eu posso ter vizinho que ladeia do lado direito, do lado esquerdo e aos fundos. Se eu tenho vizinhos que ladeiam aquele imóvel, eles também têm que formar, está no polo passivo da ação de uso capião. Por que isso? Porque eles podem ter interesse em dizer que parte do meu imóvel pertence a eles, já que eles são confrontantes. Eles podem dizer, olha, parte desse imóvel que o Tiago está querendo por uso capião é de minha propriedade. Então, eles têm que estar no polo passivo. Então, veja que a lei processual... Vou aqui parar de novo, tá, gente? Vamos lá? Só um minutinho para a gente poder aqui fechar os microfones. Pessoal, eu reitero aqui... o cuidado com o microfone, por favor, para que a gente não perca tempo, tá? Então, o que é que acontece, tá? Não, Everaldo, eu tirei o conteúdo, tá? Fica tranquilo, eu tirei o conteúdo agora para voltar para a tela grande. Daqui a pouco eu volto para o conteúdo. Então, o que é que acontece? Veja que o Código de Processo Civil vai nos dizer, Betânia, que lá, numa ação de uso capião, eu tenho que formar um litisconsórcio passivo, não porque eu quero, mas porque a lei impõe. Tanto o proprietário do imóvel, como quem? Os confinantes. Porque eles podem ter interesse de dizer que parte do imóvel que eu quero pertence a eles. Houve uma invasão, houve um ultrapassar de limites. Então, isso é um litisconsórcio obrigatório. A lei impõe. É um litisconsórcio necessário. A lei impõe. Um outro exemplo, se você está discutindo direito sobre bens imobiliários, bens imóveis, eu tenho que analisar o regime de casamento. Por quê? Se o regime de casamento não for o de separação absoluta de bens, o que é separação absoluta de bens? Aquilo que você trouxe antes do casamento, você leva depois do casamento, não se comunica. Então, se não for o de separação absoluta de bens, cada um com seu patrimônio, se for o de comunhão universal, de comunhão parcial, qualquer outro regime de casamento, eu vou ter que colocar o varão e a varoa no polo passivo, porque existe interesse de ambos. Isso é hipótese de um litisconsórcio passivo, porque a lei impõe, tá?
Aí isso vai estar no artigo 73 do Código de Processo Civil, que eu coloco também no nosso material. Não precisa vocês procurarem agora, vai estar lá no material. Mas veja que seja no uso capião, ou seja, eu reivindicando um bem imóvel contra uma pessoa que é casado em um regime de matrimônio que não é o de separação absoluta, eu vou ter que fazer um litisconsórcio também. Então, nesses casos, o que é que acontece? Quando o litisconsórcio ele é obrigatório porque a lei impõe, o juiz vai dizer, amigo, pera lá, emenda a tua petição inicial. Eu vou dar um prazo para tu emendar a tua petição inicial. Traz o outro aí, coloca o outro no polo passivo da demanda. E se eu não colocar extinção do processo sem resolução de mérito? Porque a litisconsórcio necessário, o litisconsórcio obrigatório, quando ele, na verdade, é obrigatório, Monique, quando ele é necessário, ele é um pressuposto processual. E ou o pressuposto processual existe e o juiz vai poder julgar o mérito, ou ele não existe e o processo vai ser extinto sem julgamento de mérito. Então, quando o juiz ele pegar a petição inicial e perceber que aquele tipo de situação de demanda exige a formação de um litisconsórcio passivo obrigatório, porque a lei assim o faz, a lei assim exige, ele vai mandar emendar. Emenda. E se não emendar, extinção do processo sem resolução de mérito. Agora, qual é o prazo? O CPC vai dizer qual é o prazo? Não. O CPC vai dizer que o juiz vai dizer o prazo, é um prazo judicial. Tudo bem? Então, sendo um prazo judicial, o juiz vai estabelecer o prazo para emendar. A segunda hipótese de litisconsórcio obrigatório, eu falei da primeira, é quando a lei claramente diz que tem que ter litisconsórcio. Claramente. Tudo bem? Segunda hipótese, a lei não diz, mas existe uma lógica. Mais de uma pessoa vai ser afetada pela decisão. Ora, se mais de uma pessoa vai ser afetada pela decisão, ela tem que ter o direito de ampla defesa. Então, elas têm que estar obrigatoriamente no polo passivo. Exemplo. Digamos que seu João tem 130 anos. Seu João está bem, 130 anos. E, de repente, conheceu uma menina de 18. Decidiu casar com essa jovem de 18 anos. Mas ele não queria constituir família. O que ele queria era deixar pensão previdenciária por morte para ela. Acontece. O que ele queria era uma fraude previdenciária. Ele não tinha intenção de constituir família, mas ele queria que a pensão ficasse para ela dividir com netos que ele tem. Ele queria fraudar a previdência. Isso, dentro do direito civil, ele é um ato chamado simulação. A simulação é um ato nulo. Eu não tinha vontade de constituir família, mas eu simulei, né, um casamento, uma vontade de viver em casamento, uma vontade de viver dentro de uma nova constituição familiar. Eu simulei, eu falseei isso porque eu tinha uma segunda intenção por trás, deixar uma pensão previdenciária. Nesses atos que são atos simulados, o Ministério Público pode anular o ato, ele pode requerer anulação. Então, a gente está trabalhando aí com 2 artigos do Código Civil que também estão no material. A simulação está no artigo 171, né? É até meio que paradigmático, é o 171 do Código Civil, é a simulação, tá? 171 do Código Civil. Aquele 171 do Código Penal, no Código Civil, é a simulação, é o engano. E o Ministério Público, no artigo 178 do Código Civil, pode entrar com ação anulatória. Bem, vamos voltar ao nosso exemplo. No nosso exemplo, o Ministério Público, zelando pelo direito da sociedade, o direito, né, de que a gente, na verdade, não esteja tendo o nosso dinheiro público sendo objeto de fraude, entra com ação anulatória. Meus amigos, me digam uma coisa. Quem é que tem que estar no polo passivo da demanda? É apenas seu João? Ou necessariamente João e Mariazinha? A decisão vai afetar apenas João? Afeta Mariazinha também, não afeta? Então, por uma questão de lógica, qual é a lógica? Se a decisão afeta mais de uma pessoa, é claro que essa pessoa tem que ter o direito de ampla defesa de contraditório. Eu tenho um litisconsórcio obrigatório. A lei não disse
que nesse caso tinha que ter um litisconsórcio obrigatório, mas eu sei que todos têm direito à ampla defesa. Ora, e outra coisa, se eu colocar apenas João, eu vou anular apenas o casamento para ele e não anulo para ela, como é isso? É claro que a decisão tem que anular para os dois, vai afetar os dois. O que é que o juiz vai fazer? O juiz vai pegar a ação do Ministério Público e vai analisar. Quando o juiz pegar a ação do Ministério Público e analisar, ele vai dizer, opa, o Ministério Público quer anular o casamento. Mas por que o Ministério Público propôs apenas a ação contra João? Não. Mariazinha também tem que estar no polo passivo, porque o casamento tem que ser anulado por os dois, é uma lógica. E essa mesma lógica nos diz que ela tem que ter o direito de ampla defesa se ela vai ser afetada pela decisão. O juiz está dizendo, Ministério Público, nós temos a necessidade de formar um litisconsórcio necessário, um litisconsórcio obrigatório. Não porque a lei diz, mas porque a decisão vai afetar a mais de uma pessoa. Eu vou te dar 15 dias para você emendar a petição inicial sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Compreendemos, senhores? Tranquilo. Vamos aqui à norma. Nossa amiga Everaldo disse que eu tinha saído. É verdade, Everaldo. Eu estou indo e estou vindo. Aqui, ó. Então, artigo 114. Artigo 114. O litisconsórcio será necessário, ou seja, obrigatório, sinônimo, por disposição de lei, hipótese número 1. Exemplo, uso capião, ok? Uso capião. Ou disputa de bens imóveis, quando o regime de casamento não for de separação absoluta. Ora, mas eu não estou discutindo um bem imóvel, eu estou discutindo um carro. Existe necessidade de colocar a mulher no polo passivo? Não, porque o carro ele é um bem móvel. Essa necessidade que a lei coloca é para bens imóveis apenas. Bens móveis, não, mas a lei coloca, ok? Ou quando, pela natureza da relação jurídica discutida, hipótese 1 e 2. Ora, pela natureza da ação, que é uma ação de anulação de casamento, pela natureza da ação de casamento, de anulação de casamento, né, pela natureza desta, ela vai atingir mais de uma pessoa. Ela tem que atingir mais de uma pessoa. Então, eu tenho que obrigatoriamente fazer um litisconsórcio. Ok? Aí, o que é que está dizendo? Que nesses casos 1 e 2, quando a lei exigir, ou quando a decisão tiver que afetar mais de uma pessoa, a eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsórcios. Por quê? Porque é obrigatório. Ok? O juiz ele vai dar um prazo. E se esse prazo não for respondido, extinção do processo sem resolução de mérito. Onde é que está isso? Eu vou pular aqui rapidinho o parágrafo único do 115, mas eu já volto ao 115, tá? Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, não é facultativo, necessário. E quando ele é necessário? Voltamos aqui, ó. Porque a lei diz, eu vou até tirar aqui, tá? Quando ele é necessário, vou até desmarcar. Ok? Quando é que ele é necessário? Tá aí. Ou porque a lei impõe, ou porque a natureza da decisão, a natureza da ação, ela vai afetar mais de uma pessoa. Então, nessas duas hipóteses, litisconsórcio obrigatório. Aí, o que é que diz o parágrafo único do artigo 115? Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos os litisconsortes, dentro do prazo que o juiz assinalar. Aqui, que conclusão nós chegamos, queridos amigos, tá? Que isso é um prazo, portanto, judicial. Ele não é um prazo legal, ele é um prazo judicial, porque é o juiz que vai dizer qual é o prazo. 20 dias, 30 dias, 1.000 dias, 5 milhões de dias, ele vai dizer, ok? Sob pena de quê? De que, se a gente não formar o litisconsórcio, o processo é extinto sem resolução de mérito. Então, o litisconsórcio necessário, ele é sempre um pressuposto processual. Ou ele está presente e o juiz vai poder julgar o mérito, ou ele não está presente, o juiz vai mandar sanear, e se não for saneado, extinção do processo sem resolução de mérito. Ok? A gente sobe um pouquinho mais aqui, no 115, e aí no 115 diz o seguinte, tá?
A sentença de mérito, quando ela for proferida sem a integração do contraditório, o que a gente tem aqui agora, no artigo 115, é uma preocupação de contraditório. Lógico, senhores. A gente só pode suportar os efeitos de uma decisão contra nós, né, em nosso desfavor, se a gente tiver a ampla defesa e o contraditório. O que é que acontece se não houve contraditório, não houve ampla defesa? O artigo 115 está se preocupando com o seguinte: o que é que acontece com a sentença de mérito quando ela é proferida e nem todos os litisconsórcios estavam dentro do processo? Né? Nem todos estavam dentro. O que é que acontece quando alguém foi, né, atingido por uma sentença e não houve o contraditório? Aí o 115 vai dizer. O 115, na verdade, ele vai abrir a quinta classificação do litisconsórcio, tá? Que é o que a gente chama de litisconsórcio unitário. Eu vou voltar, eu vou sair aqui para que vocês me prestem atenção, tá? Sair lá do material. A gente tem 5 minutos para a gente encerrar. Eu vou pedir 10 minutos, na verdade. A gente tem até 10 horas e 5 minutos para a gente concluir uma ideia. Então, olha só. Eu já tenho, então, 4 classificações de litisconsórcio: ativo, passivo e misto, inicial ou posterior, multitudinário ou não multitudinário, facultativo e obrigatório, quinta, simples e unitário, que eu vou agora explicar para vocês o que é um litisconsórcio simples e o que é um litisconsórcio unitário. Simples. Cada litisconsorte vai ter uma decisão diferente para ele. Se eu fizer um litisconsórcio, aquele caso lá da batida de trânsito na traseira do meu carro, batendo na traseira do meu carro, se eu formar o litisconsórcio contra o cara que me agrediu fisicamente e o cidadão que danificou meu carro, as decisões, as condenações serão diferentes. Um será condenado a indenizar um valor por danos morais, o outro será condenado a indenizar um valor por danos materiais. Simples assim. Vejam que é uma única sentença, mas eu tenho 2 condenações diferentes, uma para cada litisconsorte. Fica claro o exemplo? Fica evidente, não é? Imagine na queda do avião. 300 autores pedindo indenização por danos morais, mas ali eu tenho avô pedindo por neto que morreu, eu tenho filho pedindo por pai, eu tenho pai pedindo por filho, eu tenho tio pedindo por sobrinho. Claro que essas diferentes relações vão fazer com que o juiz dê diferentes valores. Ou vocês acham que um tio que perde um sobrinho seria a mesma dor, o mesmo sofrimento do pai que perde um filho? Então é claro que os valores serão diferentes, não serão? Cada autor terá uma condenação, ou terá um direito, não um valor diferente. Litisconsórcio simples. O que é um litisconsórcio simples? Ele entrega uma decisão individualizada própria para cada litisconsorte. Quando é que o litisconsórcio ele não será simples, ele será unitário. Então, unitário ele tem a ideia de unidade. É a mesma decisão para todos. Exemplo, na ação do Ministério Público, anulando o casamento de João e Mariazinha. É a mesma decisão que anula para João, é a mesma decisão que anula para Mariazinha. É a mesma decisão para ambos. Ora, vou colocar um outro exemplo. Digamos que Braga celebrou um contrato porque 2 pessoas colocaram uma arma de fogo na minha cabeça. 2 pessoas, então, me coagiram a assinar aquele contrato, né? Naquele contrato, eu me comprometi a transferir, sei lá, 50 mil reais para essas 2 pessoas. Eu posso anular o contrato? Posso. Eu tenho que colocar os 2? Sim, porque a anulação do contrato vai afetar aos 2. Então, os 2 têm que ter direito de ampla defesa, vai afetar os 2, o litisconsórcio obrigatório. E quando o juiz declarar a nulidade do processo, porque eu consegui provar que fui coagido, será uma decisão para cada um ou é a mesma decisão que anula? É a mesma decisão que anula.
Então, são situações em que nós temos um litisconsórcio unitário. É a mesma decisão para todos. A decisão ela é única, é uma decisão unitária para todos. No litisconsórcio simples, para cada um eu tenho uma decisão individualizada. Essa é a diferença. Bem, voltando ao nosso material, então aqui, está compartilhando com vocês, voltando ao nosso material, rapidinho, o que é que eu tenho? Se o litisconsórcio, ele era um litisconsórcio que as decisões deveriam ser uniformes para todos, é porque, aqui é parênteses, a lei não diz, mas eu estou colocando em parênteses, é porque o litisconsórcio é unitário. O litisconsórcio unitário faz com que a decisão tenha que ser a mesma para todos. A mesma decisão para todos. Bem, mas o Ministério Público propôs apenas a ação contra João e não contra Mariazinha. O litisconsórcio não era obrigatório? Era. O juiz tinha que ter mandado fazer o quê? Emendar. O juiz não mandou emendar, ele também não viu isso. Proferiu a decisão anulando o casamento. Essa decisão ela é nula. Por quê? Mariazinha não pode ser afetada por uma decisão que vai anular o casamento dela. Por que ela não pode ser afetada? Porque ela não teve direito ao contraditório. Mariazinha não foi colocada para se defender. Ela não teve direito ao contraditório. E por que a decisão será nula? Porque a decisão ela é uniforme. Eu não posso anular o casamento para João e não anular para Mariazinha, porque a decisão tem que ser o mesmo para os dois. Mas ela não foi citada, então a decisão é nula. Ou anula para os dois, ou não anula para ninguém. Como para ela não pode anular porque ela não teve direito à ampla defesa, não anula para ninguém. A decisão será anulada. Então, quando o litisconsórcio ele é unitário, quando a decisão tem que ser a mesma para todos, e alguém não foi citado, então, se a decisão tem que ser a mesma para todos, ou anula para todos, ou não anula para ninguém. Mas, se fulaninho não foi citado, fulaninho não se defendeu. Então, ele não pode ser alcançado, então não anula para ninguém. A sentença ela será uma sentença nula. Você consegue anular a sentença. Aí o casamento nem foi anulado nem para Mariazinha, nem para João. A sentença ela é o quê? Nula. Ela é uma sentença que possui um vício de nulidade, ok? Agora, quando forem outros casos, que outros casos são esses? De litisconsórcio simples. Tá? Então, colocar tudo em verde aqui. Nos litisconsórcios simples. A sentença ela é nula? Então, imagina, tá certo? Imagina que eu decidi formar o litisconsórcio pegando o cara que me agrediu fisicamente e o cara que quebrou meu carro com a barra de ferro, danificou meu carro. Coloquei os dois no polo passivo. Apenas um foi citado validamente. O outro não foi citado. Ou não foi citado de forma válida. O juiz condenou os dois. Mas a decisão era uniforme? Era litisconsórcio unitário? Cada uma com a sua condenação. Que tipo de litisconsórcio é esse? É simples. Mas teve um que não foi citado. A sentença é nula? Não. A sentença é apenas ineficaz. Ela não gera efeitos para aquele que não foi citado. Mas ela é válida e eficaz para aquele que foi citado e se defendeu. Então, se eu coloquei o agressor que me agrediu fisicamente, então estou pedindo indenização por danos morais, ao lado do cara que danificou meu veículo, indenização por danos materiais, coloquei ambos. Mas somente aquele que me agrediu fisicamente foi citado e o outro não foi, e o juiz proferiu a sentença condenando ambos. A que conclusão nós chegamos? A sentença é válida, porque o litisconsórcio não era unitário. Então, a sentença é válida e para aquele que foi citado, ela é válida e eficaz. Ela gera efeitos. Eu posso executar, porque é eficaz contra ele.
mas contra o outro que foi condenado e não pôde se defender porque não foi citado, a sentença não gera efeitos, ela é uma sentença ineficaz. Então, a sentença ela é válida, mas dentro da validade, ela é eficaz para um e ineficaz para outro. Então, eu posso fazer uma execução contra um, mas não posso fazer a execução contra o outro. Então, eu tenho que, na verdade, compreender os efeitos da ausência de contraditório. Então, o que é que o artigo 115 se preocupa? Ele se preocupa, o artigo 115, tá? Para a gente encerrando a nossa aula, o artigo 115 se preocupa com os efeitos da ausência de ampla defesa para um dos litisconsortes. Essa é a preocupação do 115, tá? Ok? E aí, senhores, eu tenho que identificar a situação, certo? Então, já entendi que o 115 se preocupa com isso. Show de bola, Braga. Aí eu tenho que saber se o litisconsórcio ele era unitário, uniforme. Eu coloquei entre parênteses unitário, né? Isso foi uma anotação minha. Porque se for a decisão tem que ser a mesma para todo mundo. Se alguém não se defendeu, então a decisão é nula. Isso é uma lógica. Ou anula para todo mundo ou não anula para ninguém. Então ela é nula. Se o litisconsórcio, outros casos, o litisconsórcio simples, cada um poderia ter uma decisão diferente. A decisão ela é válida. Ela só não é eficaz. Ela é ineficaz para quem? Para aqueles que não foram citados. Ok? Então, quem foi citado e foi condenado, eu posso executar, promover a execução. Aqueles outros que não foram citados, eu não posso executar porque a sentença não lhe gera nenhum efeito. Tranquilo? Ok? O 115, parágrafo único. A gente estabeleceu aqui, tá? A questão de que o juiz ele vai mandar emendar, tá? Então, ele, no prazo judicial, sob pena de extinção do processo. Esses 3 artigos aqui, leitura rápida para a gente encerrar, por uma razão. Vocês vão ver que tudo que eu já falei aqui só está discriminando. 116, ele vai explicar quando o litisconsórcio é unitário. Quando ele é unitário, senhores? Quando o juiz tiver que decidir de forma uniforme para todos os litisconsortes. Foi o que eu acabei de explicar. O artigo 116, ele explica o que é o litisconsórcio unitário. É a mesma decisão para todo mundo. Tá? Então, vamos anular o casamento para todo mundo, vamos anular o contrato para todo mundo, isso é um litisconsórcio unitário. Diferente do litisconsórcio simples. Então, eu tenho que fazer o estudo desta definição, analisando os efeitos à luz do 115, né? Decisão é nula, se o litisconsórcio é unitário, ou apenas ineficaz se é simples. Mas o 116, ele nos dá a definição, tudo bem? 117, os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte contrária como litisconsortes distintos, exceto no caso de litisconsórcio unitário. Bem, eu vou fazer o seguinte, também não quero empurrar assunto aqui, para que a gente não possa simplesmente dizer que nós encerramos. A gente fica com a pendência de 2 artigos, artigos 117 e 118, para a nossa próxima aula de processo civil. Mas o material vai ser colocado, os comentários estão, ok? Eu vou apenas abrir rapidinho, né? A próxima aula a gente fala sobre o 117 e 118, a gente fala rapidinho, já são 10 horas e 8 minutos, então vamos encerrando por aqui. Voltando, tá, meus amigos? Quero dizer que vocês já viram como é o nível do Q3. A gente não quer sonegar informação. Então, a gente quer dar aula de qualidade, a gente quer, na verdade, mostrar que é possível passar lá na nossa prova da FGV. A gente, litisconsórcio, próxima aula, só para localizar vocês. Na próxima aula, a gente vai começar intervenção de terceiros. Intervenção em terceiros. 5 espécies de intervenção de terceiros. Assistência, chamamento ao processo, denunciação à lide, desconsideração da personalidade jurídica, amigos curi, tudo bem? Então, eu termino esses 2 artigos de litisconsórcio e vamos falar desses 5 tipos de intervenção de terceiros. O que é que eu peço de coração como últimas palavras? Não acumulem material. Vocês vão ver que o material ele está simples. Cada artigo, como a gente colocou, com as cores, elucidando a importância dos artigos para vocês.
Então, se prendam principalmente nos artigos amarelos e nos artigos vermelhos. E tudo com exemplos. Então, amanhã tentem fazer uma revisão, não acumulem material e tentem fazer as 3 questões, tudo bem? Sem olhar o gabarito. A gente sempre vai colocar o gabarito na última folha. Então, são 3 questões da OAB e apostem em litisconsórcio, porque desde 2017 não cai. Ele é um assunto riquíssimo. Então, apostem, porque é uma matéria que, na verdade, tem tudo aí para ser explorada pela Fundação Getúlio Vargas. Ok, meus amigos? Se alguém, na verdade, desejar abrir o microfone para algum tipo de questionamento, eu estou vendo aqui no chat, ninguém fez nenhum tipo de questionamento. Se alguém desejar abrir o microfone, esse é o momento. A gente pode permitir aqui, rapidamente. Não? Ok? Senhores, fiquem com Deus, Papai do Céu guarda todos e até o nosso próximo encontro. E fiquem atentos ao WhatsApp do Q3, lá é que a gente se comunica com vocês. Tá bom, gente? Forte abraço, beijo no coração, bom descanso a todos.